Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Me chamo Lúcia Almeida e tenho 80 anos. Sim, 80. E não me envergonho disso. Gosto do som dessa idade. 80 anos de histórias, tardes tranquilas com livros, e janelas abertas que deixam o sol entrar sem pressa. Moro em Triana, bairro antigo de Sevilha, num apartamento pequeno que cheira jasmim seco e café fresco. Viúva há mais de uma década, aprendi a viver com a rotina, com as memórias e com a solidão que, de algum jeito, se tornou confortável. Ou pelo menos era isso que eu pensava até aquele dia. Era uma terça-feira quente, mas o vento suave brincava com as folhas no Parque de Maria Luísa. Saí com meu chapéu de aba larga e minha bolsa de palha, planejando ler por alguns minutos sob a sombra de uma árvore. Coloquei-me num banco e abri meu livro, mas em um instante de distração, levantei-me e fui embora sem perceber que havia esquecido minha bolsa. Só percebi ao chegar em casa. Murmurei baixinho algumas palavras de frustração, preparando-me para voltar ao parque. Então, tocaram à minha porta. Abri e me deparei com ele, jovem, não um menino, mas claramente jovem para mim, uns 35 anos. Alto, barba por fazer, olhos escuros e um sorriso tímido, curioso. Lúcia Almeida. Perguntou ele com uma voz suave. Encontrei sua bolsa no parque. Achei seu endereço numa carta dentro. Fiquei surpresa demais para responder imediatamente. Muito obrigada. Consegui balbuciar. Posso convidá-la para um chá? Continuou ele, sorrindo. É a única forma de devolver isso e pedir desculpas por ter bisbilhotado sua bolsa. Houve algo em seu sorriso, em seu jeito respeitoso, que me fez aceitar. Talvez minha voz, talvez o ar de alguém que não julga. Fomos até uma pequena casa de chá na Alameda de Hércules, chamada a Nuvem Vermelha, que eu nunca havia notado antes. Era aconchegante, cheia de livros e plantas pendentes. Pedi chá de canela. Ele de hortelã. Me chamo Lucas, disse, mexendo sua xícara. Sou fisioterapeuta, mas nas horas vagas escrevo poesia. Poesia? Perguntei, surpresa. Daquela que não se vende, respondeu rindo. Às vezes leio para meus pacientes mais velhos. Dizem que cura mais que qualquer massagem. Rimos, falamos sobre livros, sobre os silêncios da cidade à noite, sobre a música que cada um ouvia em casa. Eu mencionei Chico Buarque. Ele disse que sua avó ouvia quando era criança. Um nó suave se formou em meu peito, como se alguém tivesse aberto uma janela esquecida na memória. Quando nos despedimos, ele me acompanhou até a porta do meu apartamento. Obrigada pela companhia, disse eu. Obrigado pela conversa, respondeu ele, beijando minha mão com uma delicadeza que fez o mundo parar por um instante. Voltei para casa, caminhei descalça pelo apartamento e preparei uma infusão. Sentei-me à mesa e escrevi um pouco, ainda sem escrever sobre ele, mas sentindo que algo dentro de mim havia despertado. No dia seguinte, encontrei uma pequena nota na caixa de correio. Se algum dia quiser compartilhar outra xícara de chá, ficarei encantado. Guardei-a dentro de um livro de Lorca e me peguei sorrindo, sentindo pela primeira vez em anos o coração ligeiramente acelerado. Aquele simples gesto de gentileza havia acendido uma chama de curiosidade, de esperança, e de algo que eu já não esperava sentir aos 80 anos. No dia seguinte ao nosso encontro na teteria, acordei com uma sensação estranha. Meu corpo parecia pesado, quase estranho. Caminhei até a cozinha, apoiando-me nos móveis, e percebi que minhas pernas tremiam levemente. Cada passo era um lembrete de que, embora tivesse 80 anos, ainda existia dentro de mim uma energia adormecida, esperando por algo, ou alguém. Lembrei-me das mãos de Lucas. O jeito delicado com que segurara minha mão, a gentileza do beijo na palma. Tudo parecia um toque suave, quase mágico. Senti um arrepio percorrer meu corpo, como se cada célula tivesse acordado para a vida. Um misto de surpresa, calor e uma alegria tímida tomou conta de mim. Era estranho admitir isso, mas meus músculos doíam levemente, como se tivessem sido despertados por um esforço que eu não havia feito. Sorri sozinha, e mesmo sentindo o corpo cansado, algo dentro de mim dizia que valerá totalmente a pena. Mais tarde, na sala,
Sentei-me na poltrona favorita, tomando meu chá de camomila. Meu coração ainda batia rápido, lembrando cada gesto dele. Cada detalhe parecia gravado na minha memória. A maneira como Lucas mexia a xícara, o olhar atento e curioso, a risada suave que me fazia sentir mais jovem do que há anos eu não sentia. Quando dei por mim, já era hora de voltar à Alameda de Hércules. Algo me dizia que precisava vê-lo novamente, que a curiosidade e a emoção de ontem não eram apenas efêmeras. Peguei meu chapéu azul claro, me vesti com uma roupa confortável e elegante, simples, mas que destacava minha postura calma e meu sorriso tranquilo. Ao chegar na pequena teteria, avistei Lucas sentado à mesa de sempre, com seu caderno verde aberto, lápis na mão e fones de ouvido apoiados no pescoço. Ele me olhou e, ao perceber minha presença, abriu um sorriso que parecia iluminar o ambiente inteiro. Lúcia, disse, levantando-se. Que bom vê-la. Eu também estou feliz, respondi, sentando-me. E obrigada por esperar. Pedimos nossos chás. O aroma da canela misturava-se ao perfume delicado das flores pendentes. Lucas abriu o caderno e, antes que pudesse falar, começou a me mostrar alguns poemas escritos à mão. Suas palavras fluíam como música, descrevia pequenos gestos, momentos de silêncio, a beleza encontrada nos detalhes. Cada verso parecia tocar meu coração de forma direta, como se ele tivesse descoberto uma linguagem secreta para mim. Quando terminou de ler, olhei para ele, e uma onda de emoção me invadiu. Meu corpo, ainda lembrando o toque do dia anterior, parecia vibrar de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Tremi levemente, surpreendida, e percebi que o tempo não podia apagar essas sensações, mesmo aos 80 anos. Lucas notou, sorriu e segurou minhas mãos sobre a mesa com delicadeza. Lúcia, disse ele suavemente, quero que saiba que cada palavra que escrevo é inspirada por você. Por quem você é, pela calma, pelo jeito de tornar o mundo mais leve só por existir. Um calor intenso percorreu meu peito. Meu corpo inteiro respondeu, não apenas à emoção, mas à percepção de que alguém via a essência da minha alma, algo que há muito tempo eu acreditava ter perdido. Tremi de emoção, surpresa e prazer simples de ser reconhecida e desejada. Passamos a tarde assim, lendo, conversando, rindo de lembranças de infância, música e livros. O toque das mãos dele continuava sendo um lembrete constante do que havia despertado em mim, algo que o tempo jamais havia feito. Quando nos despedimos, caminhei até meu apartamento apoiando-me levemente na parede. Minhas pernas ainda estavam fracas. Mal podia acreditar no que sentia. Valeu cada passo, pensei, sorrindo sozinha. Naquela noite, deitada em minha cama, revivi cada instante do dia. Tremi novamente ao lembrar do jeito como ele segurou minhas mãos, do cuidado nos gestos, da gentileza que parecia curar mais que qualquer toque físico. Algo dentro de mim mudou. O corpo sentia, o coração batia e a alma, há tanto tempo silenciosa, se sentia viva. No silêncio do apartamento, escrevi algumas palavras em meu diário. Ele desperta em mim forças que eu não sabia que existiam. Meu corpo tremeu hoje, e não de medo, mas de vida. Lucas me lembra que, mesmo aos 80, ainda há espaço para surpresas, para emoção, para alegria que aquece cada célula. E naquele instante, percebi, eu não apenas estava curiosa por vê-lo de novo, mas sentia uma necessidade sutil, quase instintiva, de ter Lucas por perto. Meu coração começou a planejar o próximo encontro, e meu corpo não parava de se lembrar do toque que fez minhas pernas fraquejarem. Os dias que se seguiram foram de uma calma emocionante. Lucas aparecia quase todos os dias, ora com um poema, ora apenas para sentar ao meu lado e observar o sol se pôr sobre Triana. Cada visita era uma dança silenciosa entre nossas rotinas, cheia de olhares, risadas contidas e conversas que pareciam eternas. Eu ainda sentia meu corpo reagir de formas inesperadas. Um toque leve da mão dele, um gesto de cuidado, fazia minhas pernas tremerem suavemente, como se meu corpo inteiro despertasse de um sono antigo. Certa tarde, decidimos caminhar pelo bairro. As ruas de paralelepípedos brilhavam com a luz do final da tarde. Lucas segurou meu braço, não por delicadeza ou pena, mas com a firmeza de quem respeita e valoriza. Senti cada passo junto a ele,
o coração acelerado, e uma lembrança dos anos passados parecia desaparecer com cada movimento. Meu corpo respondia ao toque dele de maneira que jamais tinha experimentado. Era uma sensação de vida intensa, misturada à alegria de ser vista e cuidada. Lúcia, disse ele, enquanto observávamos as águas tranquilas do rio Guadalquivir refletindo o céu dourado, você me lembra minha avó, mas não pela idade. Pelo jeito de falar, de escutar, de tornar tudo mais leve. É reconfortante. Sorri. Sem palavras. Meu coração batia forte e eu sentia cada célula vibrando, lembrando do que meu corpo tinha sentido ao primeiro toque dele, quando mal conseguia andar no dia seguinte. Tremi novamente, involuntariamente, mas desta vez com prazer e reconhecimento. Lucas percebeu e segurou minhas mãos com ternura. Eu não sei quando tudo isso começou, continuou ele, mas você me importa mais do que eu esperava. Não soube o que responder imediatamente. A emoção me deixou sem ar, e o corpo todo parecia murmurar. Isso é real, Lúcia. Não tenha medo. Inclinei-me e beijei delicadamente sua bochecha, mas ele virou o rosto e nossos lábios se tocaram suavemente, num gesto breve, mas suficiente para que o mundo inteiro desaparecesse por um instante. Quando voltei para casa naquela noite, meus passos estavam lentos. Um leve desconforto nos joelhos e tornozelos lembrava-me do toque do dia anterior, do efeito profundo que Lucas causava em mim. Sentei-me no sofá e respirei fundo. Valeu a pena cada tremor, cada passo dolorido. Valeu cada momento. Na manhã seguinte, o corpo ainda se lembrava de cada toque. Caminhar era um esforço suave, quase ritual. Mas dentro de mim, algo brilhava mais forte do que o cansaço físico. Um fio de coragem e esperança havia sido aceso. E então, uma pequena surpresa. Lucas apareceu com um livro antigo de poemas e um sorriso travesso. Pensei em ler algo para você, disse ele, sentando-se ao meu lado. Promete que vai gostar? Assenti, com o coração disparado. Ele abriu o livro, mas antes de ler, segurou minhas mãos com delicadeza. Cada gesto era carregado de significado. E então, começou a ler. Existem mulheres que não envelhecem, porque o tempo as respeita. Caminham com passos suaves, mas seus olhos despertam um mundo ao redor. Meu corpo tremeu involuntariamente, e uma sensação antiga e esquecida percorreu cada fibra do meu ser. Treme como nunca antes nos meus 80 anos, mas não de medo, e sim de vida. Lucas percebeu, sorriu e deixou suas mãos descansarem sobre as minhas. O poema continuava, e eu percebia que cada palavra era um presente, um reconhecimento silencioso de tudo que eu era. Me senti vista, desejada e importante de uma forma que há muito tempo eu não sentia. Meu corpo lembrava, meu coração acelerava, e minha alma parecia flutuar. Mas a vida, como sempre, é caprichosa. Ao final da leitura, enquanto saíamos para caminhar, notei um olhar curioso e reprovador de uma vizinha que nos observava das janelas. A indignação silenciosa me trouxe um aperto no peito. Por um momento, temi que a felicidade pudesse ser julgada ou interrompida. Lucas, percebendo minha preocupação, apertou minhas mãos. Não importa o que digam, Lúcia. O que importa é isso, disse, olhando-me nos olhos, com intensidade. Eu estou aqui. Aquela noite foi marcada por risos, confidências e um cuidado mútuo que transformava a dor e o medo em algo suportável e belo. Sentada à minha mesa, escrevi: hoje, Lucas me fez tremer como nunca antes. Não de medo, mas de vida. Mesmo que minhas pernas doam, cada passo valeu a pena. A felicidade chegou e se sentou ao meu lado. E assim, enquanto a lua iluminava Triana, percebi que algo profundo havia começado entre nós. Algo que nem os anos poderiam apagar. Mas uma sombra distante e silenciosa me lembrava. A vida sempre reserva surpresas, nem todas previsíveis, nem sempre fáceis. Os dias que se seguiram pareceram mágicos, mas como sempre, a vida gosta de testar a felicidade. Lucas continuava a aparecer quase todos os dias, trazendo livros, poemas e pequenos gestos que faziam meu coração disparar. Mas algo começou a mudar na atmosfera de Triana. Olhares, sussurros nas ruas,
Cochichos que antes eu ignorava começaram a se tornar mais insistentes. Certa manhã, enquanto comprava pão, ouvi duas vizinhas comentando. Você viu a senhora com aquele rapaz jovem? Disse uma, com um tom de escândalo. Deve ser interesseiro, respondeu a outra, com um misto de reprovação e surpresa. Sorri, tentando não deixar que aquelas palavras me atingissem, mas algo dentro de mim se contraiu. Por um momento, senti medo. Medo de que julgassem nosso vínculo, medo de que Lucas pudesse se sentir pressionado. Caminhei até casa com passos mais lentos, o coração acelerado. Quando Lucas chegou, percebi imediatamente que algo o incomodava também. Ele segurou minhas mãos, e seus olhos procuraram os meus, como se quisesse transmitir segurança. Lúcia, disse ele, baixando a voz, não ligue para eles. O que temos é real. O que sentimos não depende da idade, nem da opinião alheia. Sorri, sentindo uma onda de alívio, mas a sombra da dúvida ainda pairava. Decidimos passar a tarde na minha varanda, observando o pôr do sol. Ele leu para mim alguns poemas, enquanto segurava minha mão com delicadeza. Meu corpo reagia a cada toque, tremendo suavemente, como se cada célula despertasse para a vida. Lúcia, às vezes temo não estar à altura, disse ele, com sinceridade. Tenho medo de que as pessoas não entendam, ou que você sofra por causa do que dizem. Aproximei-me, apoiando minha mão em seu rosto. Lucas, murmurei, não importa o que digam. Eu nunca me senti tão viva, tão vista. O que importa é você e eu, aqui e agora. Mas nem todo perigo vem de fora. Uma manhã, acordei com uma pontada no peito. Meu corpo, ainda lembrando os tremores do toque dele, parecia agora exigir cuidado extra. Sentada na cama, percebi que algo estava errado. O coração acelerado e a respiração curta me fizeram sentir medo pela primeira vez desde que Lucas entrou na minha vida. Ele estava ao meu lado em segundos, preocupado, segurando minhas mãos como se não existisse mais ninguém no mundo. Lúcia, o que aconteceu? Perguntou, com os olhos arregalados. Acho que, angina, murmurei, tentando não chorar. Só um susto, talvez. Chamamos o médico, e ele recomendou repouso absoluto. Durante semanas, Lucas não me deixou sozinha. Cozinhava para mim, lia poemas e me ensinava a usar o celular para manter contato com familiares. Meu corpo flutuava entre a alegria de cada gesto dele e o medo da fragilidade que a idade traz. Uma tarde, enquanto ele massageava minhas pernas com gel de menta e alecrim, senti novamente aquela sensação intensa que me fazia tremer, mas desta vez misturada à dor física. Lúcia, disse ele, olhando profundamente em meus olhos, você sabe que isso não é apenas um cuidado físico, não é? É porque eu me importo profundamente. Meu corpo respondeu sem pudor, treme de emoção, de desejo e de gratidão, lembrando-me de cada toque, cada gesto, cada poema que me fez sentir viva novamente. O coração disparava, a alma cantava e as lágrimas rolavam silenciosas. Mas a vida, caprichosa, não nos deixaria tão facilmente. Uma noite, um barulho repentino nos acordou. Alguém havia jogado uma pedra contra a janela da sala. Meu susto fez meu coração disparar, mas Lucas estava imediatamente ao meu lado, olhando para fora, atento. No chão, uma nota. Isso não é amor, é vergonha. As palavras queimaram meu peito. Treme, não de prazer, mas de medo. Senti a injustiça do mundo tentando nos separar. Mas Lucas, segurando minhas mãos com firmeza, disse: não vamos deixar que eles nos destruam. Não vamos permitir que o medo vença. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Vesti meu vestido azul, arrumei o cabelo e tomei a mão de Lucas. Caminhamos até o centro da cidade, até a praça principal, onde todos poderiam nos ver. Olhei nos olhos dele e o beijei, sem medo, com toda a coragem que meus 80 anos me permitiam. As pessoas nos observavam, algumas chocadas, outras admiradas. Uma vizinha que sempre nos julgava desviou o olhar, sem palavras. Lucas apertou minha mão e sussurrou: você é incrível, Lúcia. E naquele instante, percebi que, apesar do medo, das sombras e do julgamento alheio,
Nosso vínculo era mais forte que tudo. Mas, enquanto voltávamos para casa, algo me fez parar. No chão da calçada, uma carta com meu nome e o caderno verde de Lucas aberto. O que estaria escrito? Quem teria deixado aquilo? Um frio percorreu minha espinha. A vida, mais uma vez, mostrava que nossa felicidade não seria simples. O sol se punha sobre Triana e, pela primeira vez, senti um frio diferente percorrer minha espinha. No chão da calçada, jazia a carta com meu nome e o caderno verde de Lucas aberto na última página. Meu coração disparou. Quem poderia ter feito isso? E o que estava escrito ali? Treme de medo e ansiedade, apoiando-me no braço de Lucas, que me olhou com intensidade e cuidado. Lúcia, murmurou ele, segurando minhas mãos, não importa o que está lá. Nós enfrentaremos juntos. Mesmo com seu conforto, senti um nó apertando meu peito. Peguei a carta, li rapidamente e percebi que se tratava de palavras ameaçadoras, de alguém tentando nos afastar. Um frio correu pelo meu corpo, mas, ao olhar para Lucas, notei determinação em seus olhos. Ele não iria me deixar sucumbir ao medo. Eles não podem decidir sobre nossa felicidade, disse ele, firme. Se estamos juntos, nada nem ninguém vai nos separar. Aquele dia marcou um novo começo, mas não sem desafios. Nos dias seguintes, Lucas cuidou de mim com mais atenção do que nunca. A dor no peito ainda surgia, mas cada gesto dele parecia aliviar não só meu corpo, mas também minha alma. Massageava minhas pernas com gel de alecrim e menta, e cada toque fazia meu corpo tremer de forma intensa, como jamais havia sentido em 80 anos. Tremia de vida, de emoção, de alegria. Passamos tardes inteiras na varanda, ele lendo poemas, eu escrevendo reflexões sobre a vida e sobre o amor. Cada palavra dele, cada gesto, tornava-me mais forte. Meu coração aprendia a bater em sintonia com o dele. Minha mente aceitava que a felicidade verdadeira podia ser real, mesmo tarde na vida. Mas o destino gosta de testar os corações mais fortes. Uma noite, ao chegarmos da caminhada à beira do rio, notei algo estranho. O portão do nosso prédio estava aberto, e um envelope repousava no chão da entrada. Treme, sentindo o medo antigo misturado à ansiedade pelo inesperado. Lucas apertou minha mão e, juntos, pegamos o envelope. Dentro, uma mensagem simples. Vocês acham que podem desafiar o tempo, mas o tempo guarda segredos. Meu corpo tremeu, não apenas de susto, mas de antecipação. Lucas respirou fundo e me olhou com intensidade. Lúcia, disse ele baixinho, não importa o que venha. Quero passar meus dias com você, mesmo que o mundo tente nos impedir. Aquele instante selou algo profundo dentro de mim. Senti que, apesar da idade, do medo, da dor e das ameaças, nosso amor era maior do que tudo. Meu coração pulsava forte, minhas pernas ainda tremiam, e minha alma se sentia rejuvenescida por ter alguém que via cada detalhe de quem eu realmente era. No dia seguinte, decidimos enfrentar a vida com coragem. Saímos de mãos dadas pelo bairro, ignorando cochichos e olhares. Cada passo que eu dava lembrava-me das primeiras vezes que senti o toque dele e treme de prazer e emoção. Agora, aqueles tremores não eram apenas físicos, mas também a lembrança de que a vida ainda podia surpreender e encantar, mesmo após 80 anos. Lucas, sempre atento, segurava minhas mãos, acariciava meu cabelo e sussurrava pequenos poemas que faziam meu coração saltar de alegria. A cada palavra, cada gesto, cada olhar, sentia que estávamos construindo algo que ninguém poderia destruir. E então, numa tarde dourada pelo sol, sentados à beira do rio, ele segurou meu rosto e disse: Lúcia, se algum dia você partir antes de mim, prometo que continuarei escrevendo sobre você, para que o mundo saiba que o amor verdadeiro não tem idade. Sorri, com lágrimas nos olhos. Promete também me ler amanhã à noite, o que você escrever agora. Nos abraçamos, sentindo o vento leve tocar nossos rostos. Mas, ao nos levantarmos, percebi algo estranho, uma silhueta distante, observando-nos do outro lado do rio. Um mistério ainda não resolvido, um perigo silencioso que a vida insistia em colocar em nosso caminho. Segurei a mão de Lucas com força, sentindo cada batida do coração dele junto ao meu.
O amor, compreendi naquele instante, não era apenas doce ou bonito. Ele era forte, desafiador, capaz de atravessar medos, anos, dores e julgamentos. E ainda assim, algo sussurrava que a verdadeira prova ainda estava por vir. Enquanto caminhávamos de volta para casa, o céu de Triana tingido de laranja e rosa, percebi que estávamos prontos para enfrentar tudo. Tremia de emoção, de desejo, de vida, lembrando de cada toque, cada poema, cada olhar. Lucas não era apenas meu amor. Era a razão pela qual meus 80 anos tinham se transformado em um novo começo. E assim, com mãos entrelaçadas, corações acelerados e a promessa de enfrentar o desconhecido juntos, entramos no prédio. Mas a silhueta distante, a carta misteriosa e o caderno aberto deixavam uma pergunta no ar. O que o destino ainda reservava para nós? O amor verdadeiro resistiria a tudo, mas os segredos do tempo ainda não tinham sido revelados. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.